Não é de hoje que a gente vê gestores de futebol do Flamengo tendo problemas públicos com o jogador. Então, acho que a passagem do Dorival Júnior, do Rogério Ceni, acho que esse pessoal do Flamengo, que está fora da área do futebol, precisa também se posicionar de uma maneira melhor. Felipe Luiz tem que ter respaldo pelo comportamento que ele teve, o Pedro tem que se posicionar. Mais importante de tudo nessa história, só tem uma entidade, que é o Flamengo. O resto passa, o resto fica, e só o Flamengo tem que ser preservado nessa história. Momentos desdenhou, inclusive, não só o Felipe Luiz, como os próprios companheiros. Não é de hoje que o Pedro não entrega aquilo que deveria entregar, essas são informações recorrentes. O Pedro já teve problema com o Rogério Ceni e na época eu não tinha entendimento de que era o Pedro o culpado. Eu achava que o Rogério Ceni talvez não tivesse entendido exatamente qual era a ideia dele. Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E é isso aí, o assunto é Pedro, o caso que está repercutindo todo o Brasil, todo o mundo aí ligado ali no futebol. E a imprensa tá comentando muito sobre a coletiva e dando nota 10 para o Felipe Luiz com tudo que ele fez. Mas como é que fica Pedro nessa história? E aí? Vamos ver ali o que falaram a galerinha ali do programa Show do Esporte do canal da Band. Créditos ali na descrição. Então também já te peço, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, deixa aquele like para fortalecer nosso canal e vamos direto ao vídeo porque tem coisas rolando por aí, viu? E Pedro continua no Flamengo ou não continua? Vamos ver aqui as informações. Ainda falando sobre Flamengo e São Paulo, o que mais se comentou depois foi o pós-jogo. Foi na coletiva de imprensa, onde o Felipe Luiz desceu a lenha no Pedro ao justificar o afastamento do atacante. Na verdade, ele estava respondendo perguntas que estão sendo feitas há muito tempo, principalmente quando, na sexta-feira, no sábado, ele decidiu, não sequer inscrever o Pedro para essa partida contra o São Paulo. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. O que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Eu não quero que o Pedro seja vendido, eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que tem que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas. Não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê, já falei para ele pessoalmente, porque ele treina mal. E o que eu espero dele é que ele
lute, o que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele tiver assim, um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, ele vai jogar. Tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Que ele fique louco comigo e vá lá e faça 5 gols amanhã e que seja uma opção mais para o nosso ataque. Olha, eu vou dizer um negócio para você, Fernandinho. Poucas vezes a gente viu uma coletiva dessa, né? Um técnico falando assim do seu jogador. Assim, eu não me lembro de ter visto. Tão abertamente, com dados e suportes técnicos. Eu também não lembro mesmo. Agora, eu vejo isso, cara, quase como um conselho de pai. Sabe quando seu filho tá, que você fala, você tenta, você vai, explica, tenta de novo, contextualiza, chama para o canto, traz outras pessoas para conversar. A minha impressão foi exatamente essa, de que o Filipe Luís já está tentando e conversando com o Pedro há muito tempo. Inclusive, teve até reclamação de alguns outros jogadores que reclamaram de algumas atitudes de posicionamento do Pedro e foram cobrar a direção uma postura, né? Então, ou seja, essa confusão está vindo já tem um tempinho e aí explodiu com tudo que aconteceu. Pois é, o comportamento do Filipe Luís vai de encontro e talvez sirva de reflexão para quem comanda as equipes de futebol. É uma relação europeia, não tem paternalismo. E até teve já muitas... Já teve, ele está protegendo o Pedro já tem um tempo. Sem dúvida, mas isso sirva também de lição. Eu acho que o Pedro tem que se pronunciar, falta ouvir o Pedro, falta ouvir a versão dele, para a coisa ficar mais clara. Mas o Filipe Luís mostra que realmente tem que ser dessa maneira a gestão, aberta, franca, até porque se ele não fala, ia aumentar o barulho. Ia ser uma situação mais delicada para se administrar. E acho que passa por um problema muito sério também. Quem está acima do Filipe Luís, a gestão do futebol. E não é de hoje que a gente vê gestores de futebol do Flamengo tendo problemas públicos com o jogador. É sempre a relação do Gabigol com o Marcos Braz, que há um bom tempo criou um barulho danado e desnecessário no Flamengo. Então, acho que a passagem do Dorival Júnior, do Rogério Ceni, acho que esse pessoal do Flamengo, que está fora da área do futebol, precisa também se posicionar de uma maneira melhor. Filipe Luís tem que ter respaldo pelo comportamento que ele teve, o Pedro tem que se posicionar e a situação do Pedro começou com essa história, vende, não vende, abrir uma situação, se estão me colocando à venda é que não me querem mais, o Pedro de repente não soube administrar bem essa situação, mas acho que o Filipe Luís merece aplauso, foi transparente, duro e como você falou, é uma colocação de pai, foi duro porque quer o melhor para o jogador, quer o melhor para o time, quer o melhor para ele, o mais importante de tudo nessa história só tem uma entidade, que é o Flamengo. O resto passa, o resto fica e só o Flamengo tem que ser preservado nessa história. Essa situação do Pedro, acho que fica difícil ele voltar a jogar no Flamengo, pelo que aconteceu. Tem que ter uma reviravolta e uma maturidade muito grande de todos os envolvidos. E eu queria saber de você, Lia, que acompanhou a chegada do Chelsea há instantes atrás. A gente mostrou na janela aqui, enquanto o Filipe Luís falava, do ônibus do Chelsea. E essa situação toda aí, como é que você está vendo esse momento aí da relação Filipe Luís, Pedro e Flamengo? Olha, Fernando, Glenda, pessoal aí todo do Brasil, eu tenho uma opinião, já não é de hoje, muito concreta a respeito da relação que os profissionais têm que ter no mundo profissional. A relação que o treinador tem que ter com os seus jogadores, a relação que o diretor executivo de futebol tem que ter com a sua comissão técnica e com os seus jogadores, a relação que o presidente do clube tem que ter de cobrança, não só no que diz respeito ao diretor executivo, como também à comissão técnica e aos próprios jogadores. Na minha opinião, eu que vivo tão de perto aí o futebol europeu, que acompanho muito de perto esses treinadores, que vivo tentando descobrir quais são os detalhes da gestão de cada um deles, para que eles deem então certo, não tenho outra alternativa para dizer o seguinte: eu não quero saber de paternalismo, eu não quero saber de dar conselho, eu não quero saber de tentar fazer do Pedro um irmão melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. O Pedro é um dos profissionais mais bem pagos desse país, ele tem obrigação
de entregar. Eu sempre disse isso aqui e vou repetir agora com mais veemência e com mais diretriz. Hoje, o jogador ele é acompanhado até quando está dormindo. Você tem um anel parecido com esse meu aqui, que mede a hora que o jogador dormiu, quantas horas ele teve de sono, que horas ele despertou. E aí você tem todos os GPS que marcam quanto ele treinou, quanto ele correu no treino, qual foi a velocidade média dele no treino, qual foi a quantidade de quilômetros que ele percorreu na partida. Então não tem mais enganação. E eu não acho que a gente tenha que perder tempo mais com enganação. Eu não quero saber mais se o cara fez isso ou fez aquilo. Eu vou lá no número, ponho ele sentado na minha frente na cadeira com vídeo do jogo dele, com os erros que ele cometeu no jogo e com o GPS do lado aqui, com todo o monitoramento dele na partida. Eu falo, parceiro, você ganha R$1.400.000 todos os meses. Você quer profissionalismo no dia do pagamento. Você quer receber voo fretado, porque afinal de contas você vai ter que jogar no Nordeste, é muito longe você sair do Rio para jogar em Fortaleza com voo de carreira. Então você quer voo fretado, nós te damos voo fretado, nós te damos qualidade no transporte, te damos o melhor ônibus possível, te damos hospedagem de hotéis 5 estrelas em quartos individuais. E aí você quer que eu fique te paparicando quando você é preguiçoso, quando você desdenha durante as participações, e essa informação que eu tenho, o Pedro em alguns momentos desdenhou inclusive não só o Filipe Luís como os próprios companheiros. Não é de hoje que o Pedro não entrega aquilo que deveria entregar, essas são informações recorrentes. O Pedro já teve problema com o Rogério Ceni e na época eu não tinha entendimento de que era o Pedro o culpado. Eu achava que o Rogério Ceni talvez não tivesse entendido exatamente qual era a ideia dele transformar-se de jogador, onde ele era o grande protagonista, para treinador. Então comecei a achar que, olha, talvez o Rogério não saiba exatamente qual é a função de treinador naquela oportunidade, quando ele já questionava que o Pedro treinava menos, que o Pedro tinha menos entrega, e isso era uma coisa que ele não deixava pública, mas a gente sabia que acontecia. E olha que o Rogério foi campeão comandando a equipe do Flamengo com o Pedro. Então, não é de hoje. Na minha nada modesta opinião, eu diria o seguinte: chega de ficar passando a mão na cabeça de jogador. Quanto mais profissionais cada um de nós formos, quanto mais diretos formos nas cobranças, melhor resultado teremos. Veja que o time mais importante do mundo hoje é um time coletivo, é um time do PSG que não tem mais Mbappé. Aliás, o PSG de hoje é um PSG melhor sem Mbappé, é um PSG melhor sem Neymar. Essa é a realidade. O futebol coletivo do Dembélé, o futebol coletivo do Vitinha, o futebol coletivo do Désiré Doué, ele é muito mais importante em termos de resultado do que o futebol individual dessas estrelas que não deram ao Paris Saint-Germain os títulos que o Paris Saint-Germain já conquistou e tem a possibilidade de conquistar hoje ainda muito maior. Então, qual é o resumo dessa história toda? Resumo é o seguinte: 1. Futebol é coletivo. 2. O erro é o grande vilão do futebol. 3. Se não tiver entrega, não tiver ocupação de espaços, não vai ganhar de ninguém. 4. Jogador tem que ser cobrado. 5. Filipe Luís, na minha opinião, cresce muito a partir do momento em que ele tem a capacidade de vir a público e dizer exatamente tudo aquilo que está acontecendo com o Pedro dentro do Flamengo. Tem muita gente, e eu respeito as opiniões contrárias, são muitas as opiniões contrárias, eu respeito todas elas, mas eu tenho a minha. Tem muita gente dizendo: ah, o Filipe Luís jogou o Pedro aos leões, ah, não tem cabimento o que o Filipe Luís está fazendo com o Pedro. Eu respeito essas opiniões, mas eu sou totalmente contrário a elas. Eu tô com o saco cheio, para ser bem claro, de ficar passando a mão na cabeça de jogador, para ficar paparicando o jogador que é bem pago, que está entre os mais bem pagos do país, que é super privilegiado e que não entrega diretamente proporcional ao seu custo. O que aconteceu agora entre Filipe Luís e Pedro vai mudar o futebol profissional de patamar.
E o Felipe, que na minha opinião errou aqui quando foi jogar com o Bayern de Munique e não conseguiu mostrar para os seus jogadores que o Flamengo poderia ter uma chance contra o Bayern, que ele estava encontrando alternativas para ganhar do Bayern, porque o Flamengo poderia ganhar do Bayern, mesmo não tendo a mesma capacidade financeira do Bayern e mesmo não tendo a mesma qualidade de jogadores do Bayern, mas o Flamengo é gigante e poderia ter enfrentado de maneira melhor o Bayern. E aí, na minha opinião, o Felipe, pela imaturidade, perdeu, errou, agora ele evolui, agora ele cresce no meu conceito, ele está num patamar cada vez maior para realmente poder se transformar num dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E o caminho, podem apostar, não tem outro caminho que não seja esse: cobrança, explicação direta. Entrevista coletiva não é feita para você ficar desviando o jornalista, porque quando você desvia o jornalista, você está desviando o torcedor, porque todos aqueles jornalistas que participam da entrevista coletiva do Felipe Luiz, eles representam milhões e milhões de torcedores do Flamengo, que querem saber o que é que está acontecendo. E só para terminar aqui, mostrar para vocês a chegada do ônibus do Chelsea. Foi uma chegada muito parecida com a chegada do ônibus do Paris Saint-Germain, ou seja, o ônibus incrível do Chelsea. Atrás dele você observa que tem também o ônibus que é o ônibus do staff do Chelsea, dos convidados do Chelsea, e depois todos aqueles carros que fazem parte da segurança do Chelsea, que também foram vistoriados no hotel do Chelsea. Então, para a gente poder definir bem o horário, nós estamos a estamos a 1h53 do início da partida. Então, como de praxe, como acontece no Brasil, as equipes elas chegam ao estádio 2 horas antes da bola rolando. Elas chegam ao estádio 2 horas antes do início da partida, e foi isso que aconteceu tanto com o Chelsea quanto com o Paris Saint-Germain, que já estão nos seus vestiários. Aliás, já você vai conhecer em absoluta primeira mão o vestiário de uma das duas equipes. Eu sei que a Gabi está se movimentando para tentar encontrar a imagem melhor desse vestiário, para a gente poder observar e colocar para o nosso espectador do Brasil inteiro como é que é um vestiário aqui no MetLife Stadium. Voltamos com vocês. Obrigada, Elia! É sempre muito bom poder escutar a sua opinião, escutar as suas verdades, porque realmente é um negócio que ainda vai ser muito falado durante a semana, até porque o Pedro ainda não se pronunciou oficialmente, então já começa, ele não gostou, já abriu, né, vai abrir conversa, se aparecer uma proposta, ele não pode jogar no Brasileiro mais, porque ele já jogou 8 partidas. Até 7 partidas você pode mudar de time. O Pedro já jogou 8, não pode. Se alguém contratar ele aqui no futebol brasileiro, é só para a Copa do Brasil ou a Libertadores que está jogando. O Campeonato Brasileiro não pode jogar por nenhuma outra equipe. A situação fica mais delicada para o jogador. Mais difícil ainda. Mas olha, a gente tem que escutar primeiro, né? Vamos ver se o Pedro vai resolver falar ou não. Bom, até agora, desde quando em 2025, lembrando que o Pedro ficou 7 meses afastado, né? E ele voltou em abril. Surpreendeu com a velocidade do retorno, antecipou o retorno, né? Sim, ele retornou em abril, então 17 jogos aqui do Pedro, 8 foi como titular e 9 jogos ele entrou no segundo tempo, 5 gols, 3 assistências, ou seja, participação direta em gols 8 vezes, 27 finalizações, 14 finalizações no gol, 8 grandes chances perdidas. É assim, se a gente for olhar para os números do Pedro, ano passado, 43 jogos, 30 gols e 8 assistências. 2023, 61 jogos, 35 gols, 4 assistências. O Pedro, mesmo ficando, né, ou no banco ou entrando como titular... É diferente, a média dele é superior à maioria dos atacantes no futebol brasileiro, sem dúvida. Só que aí... eu concordo que tem um lado de comportamento também, né? Se você faz isso tudo em campo, mas ali no dia a dia, no treino, na dedicação, na entrega, não é a mesma coisa? Eu acho que tem mais do que só isso. Eu também acho que tem. Tem mais do que só isso. Eu também acho que tem. O tempo vai dizer. O tempo vai mostrar. Agora, é isso aí, nação rubro-negra. Mais algumas pessoas aí, comentaristas, que falaram aí o que eles acham aí sobre o que está acontecendo aí com o Pedro, o que eles acharam aí da coletiva do Felipe Luiz, onde o Felipe Luiz não poupou palavras e deixou tudo bem explicadinho ali, bem respondido ali
os comentaristas que perguntou ali, os jornalistas que perguntaram, fizeram algumas perguntas sobre Pedro e ele respondeu tudinho, explicando detalhe por detalhe o que está acontecendo, que o Pedro não está sendo titular e ainda muito menos foi relacionado para este jogo desse último sábado contra o São Paulo. Então o Pedro tem que procurar melhorar, cara. Pedro tem que procurar melhorar e muito. Por quê? Não, só se ele tá querendo sair para algum time de fora do Brasil, porque aqui no Brasil ele não vai poder mais, se ele for para algum outro time aqui do Brasil, esse ano ele não pode mais jogar pelo Campeonato Brasileiro, se ele for para algum outro time aqui do próprio Brasil. Então eu acho que ele não quer isso, né? E é óbvio que se ele quer mesmo continuar no Flamengo, igual ele tava aí querendo renovar contrato e tudo, se ele quer mesmo continuar, ele tem que fazer por merecer também, né? Poxa, o salário do cara é um baita salário, é mais de R$1 milhão, cara. Então dá para se dedicar um pouco mais, dá para dar o seu de melhor aí, até mesmo para ele ser titular, porque é o que todo mundo quer. Eu duvido aí se a maioria dos flamenguistas não quer o Pedro aí como titular, fazendo gols igual ele fez sempre aí, principalmente ano passado, antes dele se machucar. Então dá para melhorar sim. Mas e você, o que você achou aí dos comentários aí dos jornalistas, da imprensa, do que o Felipe Luiz falou? O que você acha aí sobre esse caso de Pedro? Deixe a sua opinião ali nos comentários. Aproveite, confira aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer. E até o próximo vídeo. Valeu!